Olá, amigos. New World. É isso. Se eu pudesse resumir a minha review nisso aqui, seria isso. New World é um grande... Sabe? Quando eu era moleque, eu joguei muitos MMORPGs. Eu não era bom em nenhum deles, e eu jogava a maioria deles na Lan House. Só que existia uma magia, existia uma coisa que me chamava tanto em MMORPGs, que era essa possibilidade de você poder viver em um outro mundo, em que essa seria a sua segunda vida, onde você viveria aventuras, onde você derrotaria inimigos, você se juntaria com aliados e para acertar um boss muito difícil, onde você conseguiria vender as suas coisas por um preço que todo mundo ia querer pagar, que você ia ficar rico, que você ia craftar vários itens, que você ia ser o ferreiro da galera. Isso sempre me aproximou muito de MMORPGs, porque eu sempre gostei muito dessa estética, vamos dizer assim. Só que depois dos anos 2010, quando eu tinha 15 anos, depois dos anos 2010, nenhum MMORPG conseguiu me pegar mesmo, sabe? Não conseguiu me cativar do jeito que os MMOs da minha infância me cativavam, como Mu 3, Conquer. Eu jogava Conquer, eu gostava. Priston Tale e entre outros, vários MMORPGs que fizeram, né, a cabeça da molecada, assim como eu falei, fizeram a cabeça da molecada. Quando eu fiquei sabendo que a Amazon ia lançar um MMORPG chamado New World e que o MMORPG seria um preço justo e que seria um novo hype em MMORPGs, porque olha bem pra minha cara e vê se eu vou ficar pagando mensalidade em videogame, eu fiquei muito animado, porque por um momento eu pensei, poxa, talvez o sentimento que eu tinha quando eu era menor de querer me engajar e jogar um MMORPG para viver uma segunda vida de aventuras e de magia e de fantasia seja sanada agora. Talvez a minha vontade de jogar um RPG de online seja finalmente sanada, seja finalmente atendida e eu consiga jogar, eu consiga me divertir, eu consiga fazer amigos. Não vai acontecer. Gustavo do passado, isso não vai acontecer. E é isso. Infelizmente, você vai quebrar sua cara. Eu não tô dizendo que New World é ruim, mas eu tô dizendo que New World ele tem muito potencial jogado no lixo. E isso é muito triste, porque muita gente animou de jogar New World, assim como eu, e começou a jogar New World esperando uma coisa que essa coisa nunca veio. Então assim, sem mais delongas, eu vou começar a explicar ponto por ponto aí por que New World é um jogo decepcionante e também por que eu talvez não vá mais jogar ele, eu não tenho mais vontade de jogar New World, enfim, vocês vão entender. Para começar, a apresentação de New World é simplesmente incrível, é maravilhosa, é perfeita. Os gráficos do jogo são lindos e vocês estão vendo algum gameplay de fundo aí? Eu joguei o jogo totalmente no low do low mesmo. Baixo tudo, porque para aumentar a minha performance, porque é um jogo online e jogos online você precisa muito de performance, então gráficos não são tão importantes assim. Só que mesmo no low, mesmo na configuração mais baixa de vídeo, você vê que o jogo é maravilhoso. A luz do jogo é uma pintura, é arte aquilo. Eu ficava bobo toda vez que eu tava em algum mapa onde tava rolando um pôr do sol ou nascer do sol. E eu ficava maravilhado com aquilo era lindo, sabe? O quão bonito eram os gráficos daquele jogo. E não só os gráficos. O design de som é top do top. O design de som desse jogo é maravilhoso. Todos os golpes, todas as machadadas, espadadas, marteladas, tiro, flechada, tudo no jogo tem um som muito satisfatório e dá um feedback muito legal pra você quando você tá jogando. Um tiro de mosquete, quando acerta o alvo, ele faz um barulhinho ali que você pensa, acertei, mano, eu sou muito foda. Mesma coisa com a flecha. As armas corpo a corpo também são muito legais, o impacto delas ao bater em algum monstro, bater em outro player.
as armas mágicas, as magias, quando você tá lutando contra alguém e essa pessoa joga uma magia e ela não te acerta, e você consegue ouvir o orbe de magia zunindo assim perto do seu ouvido. É uma coisa incrível. Quando você tá andando pela floresta e aí você ouve uma pessoa lá longe machadando aquela árvore pra derrubar ela, e você escuta a árvore caindo e fazendo aquele estalar de galho, de folha, de... Sério, é incrível. O design de som desse jogo e o gráfico desse jogo é foda. É muito incrível. E por um momento eu fiquei pensando, cara, a apresentação desse jogo é maravilhosa, é linda. Isso é um mérito muito grande. Só que depois eu pensei, cara, é a Amazon. É literalmente a companhia mais rica do planeta. Então, isso meio que deixa de ser um mérito e passa a ser uma obrigação. Porque se a Amazon, com todos os recursos que eles têm e com toda a grana que eles puseram nesse jogo, tivesse gráfico ruim e som ruim, meu Deus do céu, seria o apocalipse, entendeu? Mas não só o gráfico e o design de som são incríveis, mas também toda a parte de comunicação com o player, né? As UIs do jogo, o HUD e os mapas, os menus, tudo é bem intuitivo, tudo é bem simples de se operar, de mexer. Então você nunca vai ficar perdido, tipo, meu Deus, aonde que eu chego nessa opção? Como que eu faço pra ir pra tal lugar? Como que eu faço pra ver o mapa? É tudo muito tranquilo, muito de boa. Você consegue chegar no menu de personagem, no menu de skills. Você consegue abrir o mapa rapidão e olhar pra onde você tem que ir. Você tá sempre sendo orientado de alguma forma. Então, não é um jogo em que você vai ficar perdido, que você vai ficar sem entender o que o HUD ali quer dizer e tudo mais. Então, a apresentação desse jogo, ela é muito boa, ela é incrível. Eu não consigo pensar em nenhum defeito dela, porque ela é muito boa. Na apresentação, o New World realmente excede todas as expectativas. É uma parte bem competente, então é um parabéns aí pra galera que fez toda a parte gráfica. A engenharia de som do jogo é maravilhosa, realmente. As músicas do jogo também são bem bacanas, são bem gostosinhas de ouvir. Embora elas não se destaquem de nenhuma forma, mas elas são bem bacanas de ouvir, são bem legais, então elas não são ruins. Então, isso já ajuda bastante. E aí que a gente entra num tópico meio complicado. Porque MMORPGs geralmente nunca são muito enaltecidos pela sua história. Embora todos os MMOs mais famosos hoje em dia, como Final Fantasy XIV, World of Warcraft e Elder Scrolls Online, por exemplo, todos têm uma história, todos têm uma lore e uma história principal muito bem elaborada, muito bacana. World of Warcraft, por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que jogam as expansões novas não por causa do jogo, mas sim por causa da história em si. Eles querem saber o que acontece no universo de World of Warcraft. Elder Scrolls Online eu jogo, não com muita frequência, mas eu jogo, e a história principal é realmente muito boa. E Final Fantasy XIV eu nunca joguei, mas todo mundo que joga fala que a história é absolutamente incrível, é padrão Final Fantasy de qualidade, então, né, não tem nem o que falar. Então, com essa tendência de MMORPGs darem muito valor pra história, New World não dá. New World, ele quer mais é que a história se foda. A história é estranha porque você vê que eles estão se esforçando pra desenvolver ali um universo, desenvolver ali uma lore própria, mas eles meio que não valorizam isso dentro do próprio jogo. Porque é assim, a ilha onde se passa o jogo se chama Aeternum, mas fala Aeternum, é isso. E é uma ilha cercada por uma espécie de entidade que eles chamam de a corrupção. A corrupção, ela faz com que a terra de Aeternum seja muito hostil a pessoas que vivem nela, porque
essa corrupção, ela corrompe não apenas humanos, que se tornam meio que zumbis quando são acometidos, né, por essa corrupção, mas ela também acomete animais, ela acomete até a vegetação da Terra. Então, a Eternum é meio que uma grande Austrália, entendeu? Onde literalmente tudo quer te matar. O problema disso é que a história ela não é desenvolvida, entendeu? Porque você começa o jogo, o seu char ele tá num navio que tá passando perto de Eternum, ou tá indo pra Eternum, eu não sei ao certo, e eles não deixam isso claro em nenhum momento no jogo, então. E o seu navio naufraga, porque a corrupção de Eternum naufraga o seu navio, e todos os tripulantes morrem, mas você sobra. E aí você aparece ali numa praia, né? E é nesse momento que você cria seu personagem mesmo. A criação de personagem é ok. Não é nada de muito foda, porque você só pode editar o rosto do seu personagem. O corpo é padrão pra todo mundo. Então, personagem masculino é um corpo e personagem feminino é um corpo e acabou. Não tem como escolher um personagem gordo, magro, musculoso. Não tem como. Realmente. Se você tá acostumado com a edição de Final Fantasy XIV, por exemplo, aqui você. Não faça isso. Se você quer editar um personagem legal, não venha pra New World. Não faça isso com você mesmo. E aí, quando você aparece na praia, você encontra o capitão do navio, o Capitão Thorpe. E ele meio que fala pra você que você tem que chegar em Eternum pra dizer que o navio de vocês naufragou e tudo mais. E aí é que o jogo começa. Você tem um breve tutorialzinho ali sobre como funciona o combate. E aí nessa área tem uns 3, 4 inimigos, onde você vai enfrentar eles ali, mas são inimigos bem comunzinhos, é mais pra você pegar, né, o jeito. E no final desse segmento, o Capitão Thorpe, que era o capitão do seu navio, ele aparece de novo, só que corrompido, né, pela corrupção de Eternum. E vocês lutam, só que é uma luta bem curtinha, porque é a típica luta scriptada de tutorial com o chefe, onde o chefe vai te matar de uma maneira ou de outra. E aí, depois disso, você meio que não naufraga de novo, mas cai na água de novo. E aí você aparece numa praia, e aí que você é inserido no mapa do jogo, realmente. E aí você começa a fazer umas missõezinhas ali pro cara que tá na praia, e ele fala pra você: ei, vai lá pra cidade, onde você vai encontrar uma galera que você vai poder fazer algumas missões e tudo mais. E é aí que você chega realmente na sua primeira cidade. E aí isso depende de qual praia você chegou no mapa, porque existem 4 áreas iniciais. Então você pode chegar em Guarda-Ventos, Queda Eterna, Primeira Luz ou Falésias do Monarca. São 4 cidades, 4 áreas onde você tem a chance de cair, e isso é totalmente aleatório. Ou seja, se você e um amigo seu quiserem começar New World juntos, Caralho! Se você e um amigo seu querem começar New World juntos, existe uma grande chance de que vocês sejam jogados em áreas diferentes e tenham que começar em áreas diferentes ou ficar excluindo, refazendo o personagem, jogando tutorial pra ver se uma hora você cai na mesma praia que ele. Isso até agora não foi corrigido, isso até agora então é isso. Se você quer começar o jogo junto com alguém, que tal foda-se? Mas enfim, e aí na primeira cidade você começa a fazer algumas missões pertinentes à missão principal, e é nesse momento também que você é apresentado às facções do jogo, porque além da trama principal, existe, né, essa subtrama das facções do jogo, que são 3 facções que estão lutando pelo domínio de Eternum. E são as facções que ditam totalmente o PVP do jogo. As facções são literalmente o PVP do jogo. Mas, assim, em questão de história, é super fraca, ela não é desenvolvida, não tem um personagem que você lembra, que você
se apega, que você gosta. O único personagem que eu não vou mentir que eu lembro o nome é o Jonas Alazar. Agora eu não sei se é Jonas ou Jonas, dane-se. Mas você só lembra o nome dele porque ele, sei lá, é quem dá metade das missões da quest principal. Então você vai muito nesse NPC, então você acaba decorando o nome dele por osmose, entendeu? Por tantas vezes que ele é mencionado. Porque se for por carisma, se for por influência na trama e tudo mais, não, também. Não vai ter nenhum. Isso é muito triste, porque isso já começa a revelar o quão dane-se os devs estão pra os jogadores solo do jogo. Porque, pasme você ou não, MMORPGs, eles também têm jogadores solo. Tem jogadores que gostam de jogar sozinhos, mesmo sendo um jogo altamente social. Jogadores solo em New World, eles não têm literalmente o que aproveitar, porque a história é ruim e as side quests também são podres, então ele não tem nada em questão de história, de lore, pra aproveitar, pra se ligar e pra ficar curioso sobre. O jogo até tenta fazer isso, com alguns fragmentos de texto que ele vai largando pelo mapa inteiro e você tem que encontrar todos eles, que vão contando um pouco da história de Aeternum, um pouco dos personagens de Aeternum, só que é tudo texto, entendeu? É tudo texto, e são blocos de texto gigantes, então eu não logo em um MMORPG pra ler. Se eu quiser ler, eu vou ler um livro, uma revista, um mangá, não sei, mas eu vou ler, entendeu? Então, não faz muito sentido. E é aqui que a gente chega com a nossa decepção. Traga sua decepção. Vem aqui que a gente vai trabalhar ela. A jogabilidade de New World é muito boa. Ela é bastante responsiva. O combate é incrível. É muito legal o combate do jogo. Ele lembra muito um Souls-like bem afastado dos Souls, mas ainda assim um pouquinho Souls-like, que é naquele esquema de bater, desviar, defender, bater. Dependendo da sua classe, se você à distância, você tem que mirar, né, as suas habilidades, você tem que mirar o arco, porque o combate de New World, ele é um combate de ação, ele não é um combate tab target, como é o de World of Warcraft, por exemplo. Então, pra jogar New World, em muitos momentos a sua habilidade vai contar bastante, a sua habilidade de atacar, esquivar, defender, mirar. Então não é tão simples quanto só clicar num personagem e esperar que eles briguem até a morte. Isso seria muito legal na teoria, de a sua skill ser determinante, mas acaba não sendo muito, infelizmente. New World, ele é um jogo bastante voltado pro PVP. E isso não tem nada de ruim. Não tem nada de ruim você fazer um jogo mais voltado pro PVP. O problema é que New World se vende como um MMORPG pra todo mundo, pra massa. Isso porque New World começou com uma ideia de ser um MMORPG full loot PVP. E o que seria full loot PVP? MMORPGs full loot PVP são MMOs onde o PVP tá ligado 100% do tempo, então você não tem a opção de não jogar PVP ou não, você só de estar no mundo do jogo, você já tá jogando o PVP, e a qualquer momento você pode ser morto por outro jogador, e quando você é morto, você dropa todos os seus itens. Tudo que você tá carregando cai, e você se ferra porque você fica pelado de novo, basicamente. Um MMORPG famosíssimo que tem essa dinâmica é o Tibia. O Tibia, ele não é full loot, na verdade. Eu acho que o lance de você perder todos os seus itens é só quando você era muito PK, quando você tinha um PK muito alto, né, que era o player kill, quando você matava muita gente sem motivo nenhum, você ficava com seu nome vermelho lá, com uma caveirinha, e aí
que você iria perder todos os seus itens se você morresse, e você poderia perder até nível, e enfim. Era uma bagunça, era uma casa da mãe Joana. Ainda bem que eu nunca encostei em Tibia, porque eu sei que eu ia passar raiva jogando esse jogo. Hoje em dia a gente tem exemplos como Mortal Online 1 e 2, e também Rust. Rust é mais ou menos como um MMORPG full loot. Tem gente que vê ele como um Battle Royale, mas a essência é a mesma. Aquele lance de você começar sem nada, começar pelado com uma pedra na mão, e começar a craftar tudo, craftar arma, craftar uma cabana pra você ficar. E aí, se chega 2 caras numa moto e te mata, você perde tudo e você se ferra. É isso que é um full loot PVP MMORPG. New World, no início do desenvolvimento, ele era um MMORPG full loot, só que quando começaram a fazer testes alpha, a galera meio que ficou tipo... não, eu não quero perder todos os meus itens, eu não quero ficar preocupado o tempo todo olhando, né, pra trás, pra ver se não vai vir 5 cara e me pegar e me sacanear, me matar e pegar todos os meus itens, eu tenho que fazer tudo de novo, porque o público pra esse tipo de MMORPG é um público muito nichado. Basicamente é isso. Porque eu trabalho que nem uma mula durante todos os dias da semana, então no final do dia eu quero jogar alguma coisa que vai me deixar um pouco mais tranquilo, que vai fazer eu esquecer um pouco da minha rotina de proletário embaixo do capitalismo tardio. Então, eu não quero viver num MMORPG do mesmo jeito que eu vivo na vida real, preocupado se 2 caras vão chegar e me assaltar. Eu não quero isso, e ninguém quer. Você, pra gostar de full loot MMORPG, você tem que ser maluco, entendeu? Ou você... Enfim, é um público muito nichado, isso não iria funcionar. Então o que a Amazon fez? Pô, vamos adicionar o PvE, vamos adicionar a opção de você engajar no PVP ou não, e vamos fazer esse jogo ser pra todo mundo. Só que eles esqueceram de fazer um jogo PvE propriamente dito. Porque o PvE atualmente de New World, ele tá triste, ele tá esquecido, ele tá cagado, ele tá mofado, xoxo, anêmico, manco, inconsistente. Vocês entenderam. Atualmente, as únicas atividades PvE que tem pra você fazer em grupo são as dungeons, que são... Todo mundo sabe, todo mundo que joga MMORPG sabe o que são dungeons, mas são níveis instanciados, então eles são fora do mapa do jogo, aonde os monstros são super fortes. E o desafio, né, do PvE é você engajar em batalha com esses monstros de uma forma eficiente. Então você geralmente forma uma equipe, né, contendo um tanque para aguentar a porrada dos monstros, um healer para curar, né, toda a party, e 3 DPS para, né, darem dano nos monstros e nos chefes. Isso aí é o arroz com feijão do MMORPG. Então, são nas dungeons que você faz, né, com outros jogadores, e você precisa ter outros jogadores para fazer. Existem os portais de corrupção, que são portais que ficam espalhados pelo mapa do jogo, em tempo real, onde você vai e mata algumas ondas de monstros, né, é um sisteminha de ondas. Quanto mais alto o nível do portal, mais ondas vai ter e mais fortes vão ser os monstros. E no final você ganha algumas recompensas. E também... as dungeons abertas, talvez, sejam uma atividade PvE, que são pontos do mapa onde tem monstros de elite. Eles são monstros muito mais fortes do que os monstros normais, então você não consegue ir lá sozinho, né, sair na porrada com eles, porque senão você vai morrer. Então, geralmente os players, eles se juntam pra ir lá e fazer, né, esses mapas, essas dungeons abertas, porque lá você vai ter mais recompensas, você vai ter mais recompensas de item, recompensa de XP e tudo mais. Mas eu tô aqui falando e eu não expliquei como funciona o sistema de level. O level do jogador vai até o level 60. E depois disso você vai ter os níveis de proficiência. Foi uma coisa que eles adicionaram agora há pouco tempo, que eu já vou falar sobre. Foi uma coisa que fudeu muita gente nesse jogo e muita gente ficou puta com ele. E aí, como em New World não tem classes, você pode usar qualquer arma que você quiser. Só que cada arma tem os seus níveis de proficiência. Então, a arma vai do nível 0 ao nível 20. Ou do nível 1 ao nível 20, eu não lembro.
E a cada nível que você vai liberando, né, da arma, você vai ganhando 1 ponto de skill. Cada arma tem 2 árvores de skills distintas, né? E aí você escolhe qual árvore você quer seguir até o final, porque ali no final daquela árvore vai ter um bônus bem forte para aquela arma e para aquela determinada usabilidade, né, daquela árvore de skills. Então, por exemplo, a machadinha, a arma que eu mais gostei de usar no jogo inteiro. Você tem 2 árvores de skill. Você tem a árvore de arremesso, aonde as skills e as passivas vão beneficiar o arremesso da machadinha, né? Vão potencializar o dano de arremesso, quão mais longe você consegue atirar a machadinha e tudo mais. E aí você tem uma outra árvore, que foi a que eu escolhi, que é a árvore de Berserker, que é a árvore em que você dá mais dano, né, no corpo a corpo, e você vai ter bônus pra não morrer, caso a sua vida chegue a 0 e fique alguns segundos meio que imortal. Você tem uma skill que é Berserker, que aumenta seu dano, aumenta sua velocidade, e impede que você tenha, por exemplo, controles de grupo aplicados em você. Então é a árvore de skill feita pra você entrar no meio dos caras e começar a descer machadada em todo mundo e não morrer, basicamente. E todas as armas do jogo têm esse esquema, então existem armas mágicas, existem armas à distância e existem as armas corpo a corpo. Cada arma, ela vai escalonar com um atributo que o jogador tem. Então é força, destreza, inteligência, foco e constituição, que são os atributos que você tem que investir pontos para conseguir esses bônus de dano em certo tipo de arma. Então, por exemplo, o arco, ele escalona com destreza. A machadinha escalona com força e destreza, porque tem armas que são escalonamento híbrido. E por aí vai. Vocês entenderam qual é o lance do leveling do jogo. O nível de proficiência eu não entendi muito bem, porque ele foi adicionado faz pouco tempo, mas o lance é que quanto mais alto o seu nível de proficiência, mais alto é o nível dos itens que você dropa quando você mata monstros e tudo mais, quando você consegue recompensas. Então, se você tem um nível de proficiência bem alto, você dropa itens de Gear Score, né, que é um cálculo que os atributos do item. O item tem atributos e desses atributos é feito um cálculo que dá a pontuação do equipamento dele. Então, o mais alto de pontuação de equipamento, né, o mais alto Gear Score atualmente é o 600. Só que esse esquema de proficiência, ele ferrou muita gente, porque o jogo inteiro ele era baseado num mercado de itens em que pessoas que têm habilidades mercantes, né, que são habilidades de crafting, habilidades de coleta de materiais e habilidades de confecção, né, não de confecção, de processamento de materiais. Pessoas que têm esses níveis mercantes bem altos, eles faziam itens, eles confeccionavam itens, né, desde armadura até joalheria, armas e tudo mais, e colocavam no mercado para vender, porque essa era a maneira legítima de fazer ouro, né, no jogo. Só que a Amazon implementou esse sistema de gear de proficiência. Então, agora, basicamente, quando você compra um item, ele vai ser equilibrado para o seu nível de proficiência. Então, se você comprou um item 600 de Gear Score, mas você tem uma proficiência de 550, você não vai obter todas as vantagens de Gear Score 600 daquele item. Ele vai sofrer um downgrade, né, pro seu nível de proficiência. Muita gente ficou puta com isso, porque meio que matou todo o mercado de itens do jogo, onde a economia do game era baseada. Então, isso deixou muita gente puta. Eu não sei agora, nesse momento, se esse esquema ainda tá de pé, esse esquema ainda funciona e se a galera do crafting tá ferrada mesmo, porque acho que já faz uma semana que eu não jogo New World, eu desinstalei do meu computador, então eu realmente não sei, eu não entrei pra saber, mas eu sei que na época, né, da atualização a galera ficou revoltada, ficou maluca, porque realmente acabou com uma fatia total do mercado do jogo. E eu também não sei se eu expliquei certo, isso foi o que eu entendi. Se alguma pessoa que tá assistindo e entendeu melhor o sistema de proficiência e sabe exatamente o que ele é, por favor, pode me corrigir. Eu não vou ficar bravo. Pode me corrigir. Só me corrija com educação, por favor, porque eu tô aqui também na maior educação do mundo
dando essa review pra vocês. Quanto ao PVP do jogo, ele funciona em 3 instâncias diferentes. A primeira instância é no mapa do jogo. Quando você vai sair de uma cidade, você tem a opção de ligar, de se sinalizar para o PVP. O que acontece? Quando você está sinalizado para o PVP, você tem um bônus de sorte e de coleta de 10% e 20%, eu não lembro. Mas então quando você está com um PVP ligado, você coleta mais materiais e você tem mais sorte de dropar itens. Só que você está aberto a ser atacado e a atacar outros jogadores que estão pelo mapa. Então você pode acabar andando e encontrando um jogador que é um nível mais baixo do que o seu, ou você pode acabar encontrando um jogador que é um nível mais alto que o seu. E também os jogadores, eles se organizam para fazer rondas pelo mapa. Então um grupo de, 10 jogadores começa a fazer ronda pelo mapa procurando outros jogadores que estão ligados para PVP, e se eles encontram, eles basicamente espancam um cara até a morte. Esse PVP no mapa, ele ajuda a aumentar a influência daquela facção naquele determinado território do mapa, o que eu já vou explicar. A segunda instância do PVP é o Outpost Rush, que em português, é investida do posto avançado. Ele é mais ou menos que uma partida de LoL, de Dota, vamos dizer assim, porque você é uma equipe de 20 jogadores contra 20 jogadores, e você tem um aspecto de PvE também, porque você precisa matar, bichos neutros ali na floresta para conseguir materiais deles e também farmar madeira, pedra e essas coisas, porque existem 3 pontos no mapa, 3 postos avançados do mapa, onde você vai precisar dominar. Quando você domina esse posto, você precisa manter ele ganhando pontos para sua equipe, e a primeira equipe que ganhar 1000 pontos primeiro é a equipe vencedora. Essa instância do PVP do Outpost Rush não tem influência nenhuma sobre a influência de território do mapa. Ele é um PVP mais for fun, assim, um PVP mais amistoso, vamos dizer. Porque ele não é de facção contra facção. É literalmente 20 players contra 20 players, não importa a facção, não importa quem sejam. É só pra eles irem lá e se matarem mesmo, né? O bom e velho 5 minutos sem perder a amizade. E a última instância do PVP, que eu acho que é a que a Amazon mais vendeu nos últimos meses, que são as guerras de 50 jogadores contra 50 jogadores. As guerras, elas acontecem quando uma facção declara guerra à outra. Mas isso só acontece quando uma facção consegue atingir bastante influência em um território que não é dominado por ela. Quando ela consegue encher uma barrinha de influência, ela consegue declarar guerra à facção dominante daquele território. Então, aí a guerra é marcada, geralmente é 8h30 da noite, e é no dia seguinte em que ela é declarada. E aí os jogadores começam a se inscrever. Geralmente é só jogador de level 60, né? Mas eu acho que pode ir jogador de level 50 e tantos pra guerra. E aí a guerra funciona também de uma maneira bem similar ao Outpost Rush. Você tem que dominar 3 territórios, e quando você domina eles, você tem que avançar até a base inimiga e dominar ela também. Eu nunca joguei uma guerra porque isso revela um outro problema do jogo, mas eu já vou explicar. Então eu não sei dizer, mas eu já vi muita stream, eu assisti muita stream do Hakim, por exemplo, em que ele jogava bastante guerra, então deu pra ter uma ideia de como seria. E realmente é muito legal, é muito bacana você ver a galera se organizando, a galera se comandando e mandando fulano pra ir pra tal lugar, outro fulano pra ir pra tal lugar. Mas o problema das guerras é que só jogadores com muito level e muito gear score basicamente podem ir. Porque ninguém da facção vai convocar pra guerra um jogador com gear score um pouco mais baixo, tipo um 550, 540. Porque, é o que o meta manda, basicamente. Então jogadores que estão no level 60, mas que não têm equipamentos muito bons, eles não conseguem aproveitar essa instância do PVP como os jogadores mais hardcore conseguem. E eu acho que isso é um problema. Porque toda uma funcionalidade do jogo que você não consegue jogar se você não dedicar um tempo muito grande a ele, entendeu? Porque conseguir
equipamento foda nesse jogo não é fácil. Nenhum jogo é, mas nesse também não é nem um pouco. Porque ou você precisa dropar, o que é difícil por si só, ou você precisa comprar de outros jogadores com um dinheiro bem alto, né? A galera não cobra barato pra itens bons quando eles vão craftar pra você, e nem no mercado você consegue achar item bom e barato, basicamente. E uma última parte do PVP, né, que eu preciso explicar é a dominação de territórios do mapa. A Aeternum é dividida em 14 territórios, mas só 11 territórios são suscetíveis à dominação de alguma facção. No jogo tem 3 facções, os saqueadores, o sindicato e a aliança, e cada um é representado por uma cor. Os saqueadores são verdes, o sindicato é roxo e a aliança é amarela. Quando uma facção domina um território, os jogadores daquela facção eles vão ter uma vantagem ali. Eles vão ter menos imposto ao comprar uma casa, porque as casas no jogo você precisa pagar imposto para elas, senão você não pode usar elas. Você tem menos imposto no mercado, porque quando você vai pôr um item para vender ou vai comprar um item no mercado, você precisa pagar uma pequena taxa de imposto também, e isso também depende da influência da sua facção, depende de qual facção tá dominando e tudo mais. E você também vai ter menos custo na hora de fazer fast travel para aquela cidade daquele território que você tá dominando, que a sua facção tá dominando. Então, o fast travel no jogo é através de pontos que são os santuários espirituais ou as cidades, e para você ir de um lugar para o outro você usa um recurso chamado Azoth ou Azote. O Azote você consegue até 1000, ele tem um cap, né, de 1000 de Azote, e o custo para você fazer a viagem de um lugar para outro vai variar do peso que você está carregando, da distância percorrida e de qual facção, se a sua facção está dominando aquele território. Se ela está dominando, você tem um desconto bem alto, e se você não está dominando, você tem que pagar o preço normal mesmo do fast travel. O problema disso é que, nem todo jogador quer jogar PVP. Nem todo jogador consegue jogar PVP. Só que o PVP em New World tem um impacto enorme, gigante, em todo o resto. Até em quem não liga pro PVP, até em quem não quer jogar PVP. Então, quando você precisa pagar um imposto muito alto ou pagar uma taxa muito alta para dar fast travel para um lugar onde a sua facção não domina, mesmo que você nunca tenha se envolvido no PVP, é basicamente o jogo punindo você por uma coisa que você nem quer fazer e por uma coisa que você nem tem muito controle, porque se você tá no level 30, você não consegue ir pra guerra, você não consegue fazer alguma coisa concreta pra ajudar a sua facção. Então é o jogo punindo você por uma coisa que você não escolheu fazer ou que você não tem nenhum poder em fazer. E é isso aí, entendeu? Problema seu se você vai ter que pagar mais, problema seu se você vai ter que desperdiçar Azote indo de uma cidade pra outra porque a sua facção não domina lá. E é isso, entendeu? Fora que a dominação de território é um pouquinho volúvel. Então, sei lá, hoje você tá de boa naquele território, você tem uma casa ali, você consegue viajar pra lá com um preço baixinho, porque você tá naquela facção que tá dominando, mas você vai dormir e amanhã quando você logar, já era. Você tá pagando mais imposto, você tá pagando mais Azote pra viajar, porque uma outra facção foi lá e tomou aquele lugar, entendeu? Então, é você sendo punido pelo jogo porque você não pode fazer nada, basicamente. E isso não é legal. É muito ruim, na verdade. Tanto para jogadores solo, que estão jogando o jogo sozinhos ali, tranquilos e tudo mais, tanto para jogadores PvE, que pouco estão se importando com o PvP do jogo. E isso é muito triste. E por último, uma parte muito significativa dos problemas de New World é a total inexperiência da equipe em lidar com bugs e exploits. O jogo foi lançado cheio de bug, cheio de imperfeições. Muita gente falando que o jogo nem devia ter sido lançado, ele devia ter sido adiado por mais um tempo. Jogadores descobriram exploits para duplicar o gold, o que ferrou a economia do jogo. A Amazon teve que desligar todo tipo de transferência monetária no jogo durante 2 dias. Então a galera ficou desesperada por causa disso. Muita gente vendendo gold, muita gente duplicando item.
Foi uma bagunça, foi um horror, foi um desastre o lançamento. E muita gente diz que, tudo bem, isso acontece, a maioria dos MMOs também, quando foram lançados de primeira, eram ruins. Mas, cara, não. Sabe? Tipo, eu paguei R$ 75 por esse jogo. R$ 75, no contexto que a gente tá vivendo, não é pouco dinheiro. Então, eu acho que você tem direito de receber um produto finalizado, um produto bom, quando você paga R$ 75 por ele, sabe? Eu acho que é passar um pouco de pano pra uma empresa que é a empresa literalmente mais rica do planeta. Quando você fala esse tipo de coisa, eu acho que isso não é muito legal. O jogo tá todo bugado, teve bug de crashar o seu jogo quando você passava o mouse por cima de um item no chat, porque descobriram que o chat operava HTML, então você poderia colocar foto de item do jogo, tipo foto de linguiça no chat, e né, todo mundo ia ver aquela linguiça e ficar pensando que merda é essa. Então, o lançamento de New World foi desastroso, foi muito inexperiente. A equipe de New World também não soube lidar muito bem. Até uns dias atrás deram um strike, né, de copyright num youtuber gringo que tava fazendo vídeo sobre um bug e que tava ajudando a expor o bug para que a equipe visse e corrigisse ele. Então, o jogo veio numa forma tenebrosa, com um PvE sofrível, um endgame péssimo pra quem não gosta de PvP, uma história principal besta, uma história principal que não tem substância nenhuma. As missões do jogo, o questing do jogo é péssimo, porque a maioria das missões vai em tal lugar, mate 15 monstros e volte aqui, ou vai em tal lugar, pega 5 itens e volta aqui. A variedade de inimigos do jogo é praticamente nula, porque ou é esqueleto, ou é zumbi corrompido, que é vermelho, ou é gente de tronco de árvore. Esses são os 4 tipos de inimigo. Tem os animais, né? Tem a fauna de Eternum, mas são animais normais, são javalis, são lobos, são ursos, então, né? Eu não quero jogar um MMO pra ficar matando urso, lobo, javali. E é isso, sabe? É um jogo que tem muito potencial, mas que ele não tá sabendo aproveitar o potencial dele atualmente. E é um jogo que precisa investir muito ainda no PvE, porque existe uma grande parcela desse jogo que quer jogar um PvE legal, um PvE de qualidade, um PvE padrão World of Warcraft, um PvE padrão Final Fantasy XIV, e que não tá encontrando isso aqui, mesmo que o jogo seja anunciado como um MMORPG pra todo mundo, pra PvE, pra PvP, pra solo e pra tudo mais. New World, com certeza, foi uma grande decepção pra mim esse ano. Eu desinstalei ele do meu computador há alguns dias e eu não me vejo voltando pra New World tão cedo. Eu acho que isso é uma pena porque eu hypei muito esse jogo. Eu fiquei muito animado quando eu vi sobre ele, quando eu vi os trailers e eu vi as streams dos jogadores. Mas é isso, o jogo ele não viveu pela expectativa que a gente colocou. E é muito triste. Eu queria realmente dizer que New World é um dos melhores jogos do ano, mas ele tá muito longe disso. Ele, na verdade, é um jogo bem medíocre, mas que prometeu demais para todos os jogadores. Eu realmente espero que eles tragam um PvE decente pra New World, e eu espero que eles adicionem muito mais conteúdo do que tem agora, porque o que tem agora, né? Não tem nada de interessante. Eu cheguei no level 60 e não tenho literalmente nada pra fazer naquele jogo, porque eu não gosto muito de PvP, então, né? Então, é isso. Infelizmente, New World não é tão bom. Ele, na verdade, ele talvez não seja bom. Ele talvez seja ok. Um jogo mediano. Um jogo que tem muito o que melhorar. Não é horrível, mas ele tem muito, muito, muito o que melhorar ainda. Mas então é isso. Essa é a minha review de New World. Se você gostou, por favor, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, mostra pro seu amigo que joga New World, mostra pro seu amigo que
não gosta de New World, pra ele poder concordar comigo. Talvez ele não concorde, sei lá. E também se você discorda, se você gosta de New World, se você acha que o que eu falei foi um monte de merda, pode discordar de mim nos comentários. Pode falar, porque se eu ver que o seu comentário faz sentido e que ele realmente tá me corrigindo em algo que eu falei errado, eu vou pinar ele e eu vou dizer, realmente eu estava errado, porque, né, a gente tá sujeito a estar errado em vários momentos da nossa vida. Então, é isso. Muito obrigado se você viu até o fim. Eu espero poder trazer mais vídeos em breve. Eu tenho muitos jogos que eu quero jogar e fazer review e gravar e tudo mais. Então, fica ligado. E não desiste de mim, porque eu não desisto de vocês. Eu amo vocês. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau.